Meus irmãos, eu quero ler o que está escrito na Bíblia Sagrada, em Colossenses, no capítulo 1, versículos 9 e 10. Colossenses 1, 9 e 10. Diz assim: a minha Bíblia é a nova versão da linguagem de hoje. Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade. Anota aí: encha vocês com o conhecimento da sua vontade. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela está revelada, está relatada aqui. E ela não precisa de interpretação. Deus colocou a coisa, a situação, de uma maneira compreensível. Quando a pessoa quer entender muito, quando a pessoa quer complicar muito, quando a pessoa quer sair da simplicidade, da orientação de Deus e começa a misturar a percepção humana e começa a dificultar a compreensão das pessoas que são mais simples. E é muito bom a gente poder buscar diretamente em Deus. Quando a Bíblia fala, olha, tinha um fruto no meio do jardim, e Deus falou para não comer daquele fruto, e Adão desobedeceu a Deus, e foi amaldiçoado. Nós não temos que ficar questionando muito, não. A gente tem que pedir o discernimento de Deus, do Espírito Santo, o discernimento dessa palavra, que Ele vai trazer. Tem muita coisa por trás disso, mas você não vai descobrir de uma hora para outra. É na medida da revelação de Deus, na medida que a gente busca, que esses mistérios vão sendo desvendados para a nossa compreensão. Então eu acredito muito que a vontade de Deus, ela está revelada aqui na Bíblia Sagrada, e a gente precisa de se orientar pela vontade de Deus. A gente precisa de saber, de entender qual é o caminho que Deus tem, qual o caminho que Ele estabeleceu, e seguir pelas pegadas de Jesus e pelos caminhos que a palavra nos aponta. Porque senão a gente pode estar cometendo grandes equívocos, entrando por caminhos que não são caminhos de Deus, e não encontrar a bênção de Deus. Não tem tempo mais perdido nessa vida do que a pessoa religiosa que gasta a sua vida na religiosidade e de repente chega num ponto da vida já avançado, sem os resultados do que Jesus conquistou na cruz do Calvário. A pessoa chega cansada, a pessoa chega embaraçada, a pessoa chega confusa, a pessoa chega iludida. Porém, se nós estivermos na orientação realmente da palavra, fazendo de acordo com a vontade de Deus, a gente não tem esse cansaço, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aquele que está realmente na presença de Deus, fazendo do jeito de Deus, buscando conhecer a perfeita vontade de Deus, ele não se cansa se ele tiver que correr, e ele não se fatiga se ele tiver que andar vagarosamente, lentamente, porque o Espírito de Deus, ele vai fortalecer essa pessoa, ele vai suprir essa pessoa, ele vai consolar quando precisar de consolo, ele vai encher de esperança quando
estiver sem esperança, Ele vai encher de alegria. Se a pessoa estiver só, estiver se sentindo abandonada, o Espírito Santo aquece a alma dessa pessoa, porque Jesus é capaz de fazer por nós tudo o que nós precisamos. Jesus é capaz de colocar na nossa vida, na nossa frente, na nossa história, tudo aquilo que é melhor para nós. Jesus sabe de todas as coisas a nosso respeito, e nós precisamos de buscar isso na mão dele. Não é só frequentar uma igreja, ou fazer um curso de teologia, ou ter um cargo numa instituição religiosa, ou ser uma pessoa conceituada, uma pessoa respeitada por sua moral, por sua ética. Isso é muito bom, isso é muito bom. Agora, consolo do Espírito Santo é só quando você está numa ligação íntima com Deus. É só quando você está ali pegando da mão de Jesus. Nós estamos estudando aqui a carta para a igreja de Pérgamo, de Apocalipse. A promessa de Jesus, ela é maravilhosa para esse pessoal dessa igreja de Pérgamo. Ele fala: você receberá um nome que só eu sei. Jesus tem coisas para nós que são particulares, só Ele sabe, só Ele pode entregar, e nós precisamos pegar na mão dele, nós precisamos de buscar nas mãos dele. Tem coisa que está na mão de Jesus, e nós precisamos pegar na mão de Jesus. Eu estou dizendo isso para alguém, para um povo, para uma igreja que acredita que Ele ressuscitou, que Ele vive. Então pegar na mão de Jesus não é para assustar ninguém, porque Ele vive, Ele vive, Ele vive. Ele vive e Ele caminha no meio dos candelabros, e Ele caminha com as 7 estrelas na mão. Ele anda no meio da igreja, vivo, ressuscitado, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Tem coisas que te pertencem, que você precisa pegar na mão de Jesus, que você precisa buscar nas mãos de Jesus. E é isso que nós precisamos aprender. É isso que eu entendo que está querendo dizer aqui nessa palavra. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Olha se não é literalmente isso que está escrito aqui. Que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Nós precisamos encontrar, ou a igreja desse tempo precisa voltar a encontrar essa sabedoria, essa direção de Deus, essa revelação da vontade de Deus. Nós precisamos de resgatar essa relação direta com Deus, porque está muito difícil essa intermediação humana desse tempo. As pessoas estão cada dia mais, está cada dia mais difícil você confiar nas lideranças religiosas. Está cada dia mais difícil você se espelhar nos exemplos da religiosidade atual, cristã. São muitos escândalos, são muitas opiniões diversificadas, é uma competição muito grande, é uma concorrência muito grande. As pessoas, elas não estão preocupadas mais com a salvação das almas, mas elas estão preocupadas com as suas organizações financeiras, suas organizações religiosas. As pessoas não estão mais preocupadas com a verdade, elas estão preocupadas com defender os seus interesses pessoais e manter as suas empresas religiosas, e não deixar cair a renda, a arrecadação. Os cristãos se tornaram
massa de manobra política, de uma forma escancarada e desavergonhada. Por isso eu não tenho a menor restrição de falar da forma como eu tenho falado, de levar essa igreja, da qual eu sou pastor, o máximo possível de encontro a essa relação espiritual com o Espírito de Deus que revela a vontade de Deus. Porque quando você está cheio de conhecimento da vontade de Deus, aí você não se frustra. Quando você está agindo de acordo com a vontade de Deus, então você está na direção de Deus e você não se frustra. De uma maneira ou de outra, vai ter um bom futuro. Você não será frustrado. Você não será frustrado. Vai ter um bom futuro. Você não será frustrado. É por isso que nós, aqui nessa igreja, procuramos viver o máximo possível dentro daquilo que a gente entende que é a direção de Deus, buscando a direção de Deus, porque é muito ruim você não ver resultados espirituais. A fé, ela vem acompanhada por sinais. Nós precisamos de ter sinais da presença de Deus, porque o que sustenta a fé são os sinais. Jesus falou: olha, em meu nome expulsarão demônios, colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Jesus falou: beberão coisas mortíferas e não sofrerão danos. E se nós formos buscar no Evangelho, nas palavras de Jesus, nós veremos um monte de sinais. Jesus mandou o Espírito Santo, trazendo revelações, discernimento, capacidade de operar maravilhas no meio da igreja, porque são sinais que sustentam a nossa fé, e tem que ser sinais da parte de Deus, tem que ser coisas que realmente são confirmadas na nossa vida, de que foi Deus que fez. Você precisa de ter encontros com Deus, de sentir a presença de Deus, para que a sua fé não esfrie, para que você não se misture com o gado, para que você não passe a viver de fantasia religiosa, de utopia, de superstição, de religiosidade insana, sem testemunho. Nós precisamos de testemunho. Você precisa ter a cada dia o que falar a respeito da presença de Jesus na sua vida, das coisas que Ele tem feito na sua vida. Amém, irmão? Amém. Versículo 10: desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que lhe agrada a Ele. E é somente desse modo, somente quando nós conhecemos a perfeita vontade de Deus, somente quando o Espírito de Deus revela qual é a direção que Deus tem para nós, nesse dia, nesse momento, nesse instante, de acordo com esse pensamento, é nos mínimos detalhes. Porque se Ele ressuscitou, então Ele vive. Ele vive no meio da igreja, e Ele opera no meio da igreja. E se você faz parte da igreja, como eu sei que você faz parte da igreja, você precisa de ser uma antena que recebe esses sinais da parte de Deus, para que você possa reproduzir esses sinais. Porque é assim que a igreja cresce. A igreja não cresce verdadeiramente com
grandes pregadores. Os grandes pregadores, eles estão aí, eles criam grandes igrejas, mas a igreja de Jesus, a igreja de Jesus, a igreja de Jesus fomenta, a igreja de Jesus movimenta, a igreja que tem os sinais da presença de Jesus, a igreja que é dirigida pelo Espírito de Jesus. As pessoas que fazem parte dessa igreja, elas são geradoras de testemunhos capazes de impactar outras pessoas. É o que Jesus faz na vida do irmão que estava drogado e que aceitou Jesus e que foi recuperado pela fé, que vai sensibilizar e mover e movimentar Jesus no meio daquela família. É o que Jesus faz na vida de uma pessoa que está enferma, que recebe uma oração de um cristão verdadeiro e é curada, ou que é acompanhada por uma igreja, que ainda existem muitas igrejas que fazem esse tipo de acompanhamento no leito da enfermidade, e ali, através da oração daquela igreja, aquela pessoa levanta, aquela pessoa é recuperada, aquela pessoa é resgatada para a vida. Então é esse grupo de pessoas e é esse poder que vai testificar de Jesus para aquele bairro, para aquela vila, para aquelas pessoas que estão ali assistindo o milagre acontecer. Esse é o modelo que Deus estabeleceu para o crescimento da igreja, para o crescimento do Evangelho, da sua obra, através de sinais. Através de sinais. Esse negócio muito impessoal. Porque o pastor da minha igreja, porque a minha igreja é isso. A pessoa chega na igreja, fica sentado no banco da igreja, sai da igreja e não faz nada, não move nada, não movimenta nada, não age com nada, não testemunha de nada, não fala nada, não produz nada. Isso é a igreja de Laodiceia, é a igreja desse tempo, é a igreja chamada de Laodiceia por Jesus de Nazaré, e é uma igreja que só pensa em dinheiro, em prosperidade, e que coloca Deus a serviço dela e não está a serviço de Deus. Porque quando a igreja está a serviço de Deus, ela trabalha, ela testemunha, ela participa, ela divulga o Evangelho, ela manifesta os sinais da ressurreição de Cristo através da sua vida. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? É o que está escrito aqui, eu entendo isso dessa forma. Desse modo vocês poderão viver como o Senhor quer. Você vive como o Senhor quer. Você que está aí. Você tem certeza que você vive como o Senhor quer? Tem! Quantas pessoas chegaram para você esse ano? 7 meses. 7 meses. Disseram: nossa, eu tenho acompanhado a sua vida. Eu quero saber o que acontece, que você é uma pessoa tão diferente. Quando eu olho para você, eu vejo Deus, eu vejo Jesus. Ora por mim. Alguém pediu isso para você nesses 6 meses desse ano? Como é que tem sido a sua prática cristã nesses 6 meses desse ano? Senhor, faz por mim o que o Senhor prometeu. Oh Deus, eu coloquei no projeto de vida 12 coisas e até agora só aconteceu uma. Nós já estamos no mês 7. Oh Deus, meu vizinho trocou de carro, eu até agora estou naquele carro do ano passado. Oh Deus, por que o Senhor não fez? Oh Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor me deu, por tudo que o Senhor me tem dado a mim. Como é que tem sido a sua prática cristã? Você tem vivido a serviço de Jesus?
Ou você tem procurado colocar Jesus a seu serviço? Porque a igreja desse tempo, a igreja de Laodiceia, ela fala: eu sou rica, eu tenho tudo, eu não preciso de nada. E Jesus fala: você não sabe que você é cega, pobre, cega e nua. E eu sugiro que você compre de mim vestes brancas, ouro refinado e colírio para os seus olhos. A igreja desse tempo é essa igreja rasa, superficial, que só vive atrás de facilidades e de coisas que imagina que entende que Deus pode fazer. Mas as igrejas, de um modo geral, no contexto da história, na linha do tempo, a igreja que Jesus busca, a igreja da vontade de Deus, a igreja que consegue viver, encontrar a sabedoria de Deus e ser cheia da sabedoria de Deus, ela é diferente, ela faz diferente, ela espera diferente, ela pratica diferente, ela serve, e ela encontra prazer no serviço de Deus. E o prazer dessa igreja que encontra a sabedoria de Deus, é agradar a Deus, não é ser satisfeito com Deus. Porque a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, para o homem. A sabedoria de Deus é essa: é o homem encontrar prazer no serviço, na servidão. É o homem encontrar prazer seguindo Jesus. Estou terminando, pergunta. Porque seguir Jesus, não é andar na caminhada de Compostela, e nem como é que chama aquele negócio que eles fazem aí para a Trindade? No caminho de Trindade, no caminho de Aparecida, essas procissão. Isso não é seguir Jesus. Seguir Jesus é fazer o que Jesus fez, do jeito que ele fez. Se você pega Filipenses capítulo 2, versículo 6, 7, 8 e 9, você vai entender o que significa seguir Jesus. 5, 6, 7, 8 e 9, você vai entender o que é seguir Jesus. Para ele foi obediente até a morte, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isso é justamente o contrário do que Adão fez. Adão foi desobediente. E o que aconteceu com Adão? Com a desobediência de Adão, Deus expulsou Adão da sua presença e amaldiçoou Adão, amaldiçoou a terra, amaldiçoou a descendência de Adão. É assim que a Bíblia fala, é assim que cristão acredita. Mas quando Jesus decidiu obedecer a Deus, você pega nesse mesmo Filipenses, a partir do versículo 8, você vai ver que por causa dessa obediência de Jesus, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Quando você obedece na loucura de Deus, então Deus te recompensa verdadeiramente. Não é quando você apresenta a sua lista de motivos: ah, Senhor, porque eu preciso disso para isso, porque eu preciso disso para aquilo, porque eu nunca tive isso dessa forma, e eu quero ser recompensado desse jeito. Então você está falando de acordo com a sabedoria humana. Agora, quando você fala: Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu não sou ninguém, Senhor, o Senhor é tudo na minha vida, Senhor, o Senhor pode todas as coisas, Senhor, tenha misericórdia de mim. Então você está entrando na linha da sabedoria de Deus, e aí Ele vai te abençoar. Porque o que Deus pensa no homem é isso: que o homem é um ser caído, que o homem é um ser que precisa de ser recuperado,
que precisa de encontrar o caminho da obediência. Então, quando você se humilha na presença de Deus, Deus reconhece a vontade dele. Então Ele te abençoa. Então Ele ouve a sua oração. Então Ele te responde. Nós precisamos de encontrar a sabedoria de Deus. Amém, irmão? Você recebe essa palavra? Recebe essa palavra?